aí? Estão ouvindo o senhor? Vocês fizeram as leituras que o senhor solicitou na semana passada? Sim, só estou gozando com você. Tá certo. Quem lembra aí qual foi a temática que nós trabalhamos na aula passada, então? Sobre o território? Sobre território, muito bem. Então, na aula passada, a gente dialogou, né? Debateu aí a temática do território, né? Vimos alguns aspectos desse conceito de território, vimos também o conceito de fronteiras e soberania, e nós debatemos também, brevemente, claro, mas debatemos também algumas questões dos territórios indígenas, né? Dos territórios indígenas. Outra coisa que a gente pôde perceber na última aula, então, também foi então a extensão, né? A extensão do território brasileiro. A gente pode ver, então, que o território brasileiro tem dimensões continentais, né? Tem aí mais de 8.000 quilômetros de linha de costa marítima, né? E tem aí mais de 15.000 quilômetros, né? De fronteiras com outros 10 países, né? Outros 10 países da América do Sul. Percebemos isso também, tá? Além disso, também vimos aí, né, a distância, a gente fechou, né, a aula passada vendo as distâncias entre os pontos extremos do Brasil, né? Esses pontos extremos é muito bom que os alunos saibam, tá? Isso geralmente é até mesmo que cai até mesmo em questões de vestibular, tá? Para quem aí almeja mais para frente, tá fazendo vestibulares, né, Enem, etc, tá? Então aí tá aí os pontos extremos do Brasil, ter a noção de onde eles ficam, o Monte Caburaí, o extremo norte do país, a Ponta dos Seixas, no Nordeste, que é o extremo leste do país. Temos a Serra da Contamana, então, que fica mais ou menos na região ali do Acre, na região amazônica, na região da nascente do rio Amazonas, tá? E, por fim, temos o Arroio Chuí, então, né? O Arroio Chuí, ele é um córrego, né? Um arroio, né? Um rio. Porém, Chuí também é o nome da cidade que abriga, então, por onde esse rio passa, né? Que é a última cidade do Brasil rumo ao sul, no extremo sul, né? Do nosso país, tá? Então, a gente viu aí todos esses conceitos, essas informações na aula passada, tá? Que eu estou tentando recapitular com vocês. Então, eu vou tentar abrir o nosso livro aqui para a gente poder prosseguir. Eu gostaria muito que vocês participassem. Deixa eu ver aqui, botãozinho tá aqui. Tô vendo a minha tela. Calma aí que eu vou lá. Eu só vou lá pegar o meu livro. Tudo bem, querido, tranquilo. Então tá, vocês estão enxergando minha tela, vamos prosseguir então. Cadê aqui o nosso... Professor, se dá pra tu entender que eu posso estar olhando meio pro lado porque eu conectei o celular na TV, tá? Tá bom, querido, não tem problema. Eu acho que você estando aparecendo já é uma grande coisa, e falando com o Soro, conversando, interagindo, já ajuda bastante. Então aqui está o nosso livro digital, que nós, semana passada, trabalhamos, então, ele está até onde nós paramos. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Tá, na verdade nós viemos aqui, né, nós paramos aqui nos pontos extremos, né, gente? Só para vocês me ajudarem. Tá? Então tá, a organização política administrativa do nosso país, então. O Brasil, então, é um estado, né?
é um estado federativo, tá? Então, isso entende que ele possui, né, na sua federação, então, vários outros estados regidos por uma única lei, uma única constituição, né? Então, o que dá forma ao nosso estado é a Constituição, ok? Mas é uma Constituição em forma de federação, que permite que o Brasil, então, se organize na forma de federação. Um país organizado na forma de uma federação, então, normalmente são países bem grandes, né? Então, que constituem diferentes regiões que nós chamamos de diferentes estados, né? Como a gente bem conhece. Alguns países utilizam... Deixa eu apertar um botão aqui e aqui. Alguns países utilizam outras nomenclaturas, tá, gente, para organizar o seu território, tá? Nós aqui utilizamos estados, mas tem países que utilizam outras nomenclaturas, como departamentos, né? Como distritos, por exemplo. A gente também tem um distrito, né, chamado Distrito Federal, né, que ainda é uma classificação diferente, né? Não é um estado como os demais, é um distrito, Distrito Federal. Outros países se organizam de outras formas, né? Usam outras nomenclaturas. Às vezes é só uma questão de nomenclatura mesmo, mas às vezes muda alguma coisinha assim nas regras, no ordenamento jurídico aí, né? Dos poderes aí que envolvem, né, a autonomia do Estado ou não, né? Alguns países, os estados têm bastante autonomia e outros países nem tanto. A gente pode fazer uma comparação breve com os Estados Unidos, né? Em que cada estado dos Estados Unidos tem muita autonomia, tá? Muito mais comparado com o Brasil. Tem estados dos Estados Unidos onde, por exemplo, algumas drogas são legalizadas, onde até mesmo a pena de ou até mesmo onde a pena de morte é legalizada. São coisas bem, assim, representativas, né? E alguns outros estados lá não permitem isso, né? Então, alguns estados têm leis mais rígidas e outras têm leis bem liberais, né? Já que no Brasil, os estados não têm tanto esta autonomia, tá? Como lá. Porém, a gente sabe que cada estado brasileiro também tem as suas leis próprias, né? E tem as suas leis próprias e tem algum nível, sim, de autonomia, embora não tanto quanto lá, que é o exemplo que a gente está usando, tá? Então, aqui, ó, só um pouquinho, deixa eu ver se eu baixo um pouquinho aqui, ó, o zoom. Então, a gente tem aqui, né, o mapa político do Brasil. Ele vai mostrar para a gente, então, essa divisão política dos estados brasileiros, tá? Que compõe, então, a Federação Brasileira. Cada estado, então, tem a prerrogativa de administrar o seu território, né? Que é uma porção, então, do território nacional. Tá? Então, assim, vejam bem, a gente tá falando de território brasileiro. Então, o Brasil como um todo, né, como uma federação, possui um território, um vasto território, porém, cada estado, então, é uma subcompartimentação desse território. Cada estado é um subterritório nacional, né? Administrado, então, pelos governos estaduais presentes nas suas capitais, então, como a gente vê também no mapa, né? Rio Grande do Sul, aqui é a nossa Porto Alegre, né? Florianópolis, Curitiba, São Paulo, tá? A gente tem aqui as cidades do Nordeste, ó. Aqui o Nordeste concentra vários estados, né? Um pouquinho menores, tá? Territórios menores. Normalmente,
Territórios menores, né, são áreas mais populosas, territórios estaduais, eu quero dizer, né, são áreas mais populosas e às vezes um pouco mais problemáticas, né, por isso que eles acabam tendo um território um pouco menor, que é para facilitar a administração. A gente pode observar que os maiores estados brasileiros, então, em tamanho de território, são claramente o Amazonas, o Pará e o Mato Grosso, que aparece aqui. São 3 estados, né? Além de serem gigantescos, eles são estados que estão na região amazônica. Então, toda essa porção aqui, ó, existe a presença da floresta amazônica. Né? Existe a presença da floresta amazônica aqui. Então, eles são grandes porque nesses estados, então, a gente tem uma população baixa, né? Comparado com os demais. A floresta aqui ela é tão fechada, é tanto rio, é tantas zonas alagadiças aqui, que o território desses estados aqui ele é muito vazio em comparação com os outros estados do Brasil, tá? Então, por isso que eles são muito grandes também. Como não tem muita gente, teoricamente, seriam territórios fáceis de administrar. Porém, não é bem o que acontece, tá? Então, esses territórios têm uma área imensa de floresta, que, aliás, é um patrimônio nacional, né? A nossa floresta, né? Ela é importante para o mundo todo, essa floresta. E, no fim, se criou territórios muito grandes, porque a população era muito pequena, achavam que era fácil de administrar, no entanto, está aí, nessa região, talvez, alguns dos maiores problemas que o Brasil tem para enfrentar, que é a questão, por exemplo, do conflito entre os ruralistas e os índios, né? A questão da tomada das terras pelos ruralistas, né? A derrubada da floresta para extrair a madeira ilegalmente, ou para colocar gado para pastar, né? A pecuária. Então, tudo isso são graves problemas, né? Que acontecem nessa região, tá, pessoal? Então, aqui fala basicamente do que nós já conversamos, né? A gente chama o nível federal de União, né? A federação a gente chama também de União. Por que União? Justamente porque ela é a união entre os diversos estados, né? Então, a gente chama assim, quando vocês ouvirem falar em União, com esse U maiúsculo aqui, você sabe que a gente está falando da Federação Brasileira. Tá? Aqui ele fala um pouquinho também da organização, ó, que a gente tem, então, um chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, que ele é o responsável pela administração justamente da União, junto com os ministros, né? Então, os ministros são a equipe do presidente da República, tá? Então, a gente tem também os poderes legislativos, né, que é a Câmara e o Senado Federal. E depois a gente tem os governadores de estado que trabalham cada um no seu, né? Que ele destaca o Distrito Federal, né? Que ele tem uma nomenclatura diferente, não é chamado de estado. Então, ele foi criado, né? O Distrito Federal foi criado lá na década de 50, então, junto com Brasília. Antes ele não existia. O Distrito Federal, vou tentar mostrar para vocês aqui, vamos ver se eu consigo. Sabe? Oi. Por que dizem que São Paulo é o maior estado do Brasil? Querido, assim, vamos ver aqui o mapa. O senhor estava justamente abrindo o mapa para vocês. Ó. São Paulo está aqui, ó. Está aqui o território do estado de São Paulo. São Paulo não é o maior estado do Brasil em termos de território.
tá? Então a gente percebe claramente aqui, ó, que, por exemplo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Pará e Amazonas são bem maiores que São Paulo, talvez até o dobro do tamanho. Porém, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. É o estado onde mais vivem pessoas, né? Tá? E não só isso, o São Paulo abriga a cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul, é uma das maiores cidades do mundo, São Paulo. Tá? E abriga muita gente. São Paulo aí abriga mais de 10 milhões de pessoas. Só para vocês terem uma noção, Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes. São Paulo tem mais de 10 milhões. Então é muita gente. Então São Paulo é o estado mais populoso, que abriga a cidade mais populosa do país e da América do Sul. Tá? E além disso, São Paulo é também o estado com a economia mais desenvolvida do Brasil. É o estado mais industrializado também. Tá? Então, São Paulo é, entre aspas, o estado mais rico do Brasil. Tá? Então, é por isso que São Paulo tem destaque dentre os estados. Não é por ser o maior em tamanho, tá? Mas ele é o maior economicamente falando e ele é o maior populacionalmente falando, tá? Em termos populacionais. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que ali está o Distrito Federal. O Distrito Federal, então, ele é, entre aspas, né? Não é bem esse formato, mas ele é como se fosse um quadradinho, tá? Que anteriormente era apenas o território do estado aqui, ó, de Goiás, tá? Ele era apenas Goiás, Goiânia tá aqui, ó, que é a capital do estado de Goiás. E aí eles pegaram aquele pedaço ali, tá? Aquele pedacinho de território, eles pegaram e tornaram esse pedacinho de território, então, no tal chamado hoje Distrito Federal, porque ali eles criaram, então, toda uma organização naquele espaço geográfico ali para poder abrigar a cidade de Brasília. Então, a cidade de Brasília que foi construída ali a partir do nada. Não existia nada ali, era só mato. E hoje tem a capital de um país ali, né? Super importante. Aqui o Palácio do Planalto, tá? Que é a casa, é o equivalente à Casa Branca, né? Que na verdade, assim, a gente às vezes, eu estou usando alguns exemplos dos Estados Unidos, porque às vezes a gente assiste tanto filme, tanta série, a gente é tão bombardeado com a cultura de lá, que às vezes a gente conhece mais da política daquele país do que do nosso próprio, né? Mas essa aqui é, então, o Palácio do Planalto, né, em Brasília, e é a casa e a sede do governo federal do presidente, né? É o equivalente à Casa Branca dos Estados Unidos, tá? Para quem não conhecia, na verdade, eu considero até uma casa, né, um edifício muito bonito, né, uma arquitetura super assim, para a época, né, muito futurista, né, tá? Então, vamos lá. Quanto à formação do território nacional, então, tá? A gente sabe que o território nacional, enquanto a gente entende ele parecido com hoje, né, começou, então, lá com a chegada dos nossos colonizadores no nosso país, né, no que era antes, então, apenas territórios indígenas, como a gente já conversou na aula anterior. Então, aqui só existia a presença dos povos e tribos indígenas, tá? Que, aliás, diga-se de passagem, tinham toda uma organização política e social próprias, tá? Apesar de algumas pessoas desvalorizarem esses povos porque eles não usam roupas ou porque não usam alguns objetos, né, que a cultura europeia trouxe,
Mas esses povos, eles não usavam isso porque não precisavam, porque eles têm e tinham, né? Tinham ainda e preservam ainda toda uma cultura e uma forma de administrar sua própria sociedade, uma forma de se organizar, né? E de se relacionar com a natureza e com o ambiente onde eles vivem, tá? Então, os colonizadores chegaram, os colonizadores se depararam, então, com esses povos, né? E ao invés de respeitá-los, então, o colonizador desprezou. Ele começou, então, a tomar conta desse território, começou a pegar para ele o território e explorar suas riquezas. Quando não, é claro que a gente sabe também disso, causando genocídio, aí, matando, escravizando, explorando, causando essas mortes desses índios, né? Que às vezes os índios morriam só pelo contato. Só por chegar perto do homem branco, os índios já morriam com as doenças que esses homens tinham e traziam da Europa. Doenças as quais os índios não tinham defesas no organismo, né? Tá? Então a gente vê que houve um tratado de Tordesilhas, todo mundo conhece, eu quero falar um pouquinho por cima disso para não ficar muito parecido com a parte da história, né? Deixar a história profunda. Isso. Isso, conhecemos o Tratado de Todo Tordesilhas. mundo conhece, eu acho. Oi? Podem repetir que eu não ouvi, queridos? Conhecemos o Tratado de Tordesilhas. Sim, conhecemos. Ah, então tá. Melhor ainda. Então já começa lá no tratado, já começa uma certa formação. Olha que a Tordesilhas foi firmada antes do descobrimento do Brasil. Isso é estranho, né? Antes de descobrirem o Brasil, considero muito estranha. Por isso eu acho que eles já sabiam que existiam territórios aqui, né? Tá? Mas esse tratado já estava organizando um mundo que ainda não tinha sido, entre aspas, né, declaradamente descoberto. Tá? Então a gente tem aqui os portugueses em 532, decidindo ocupar, então, essa colônia no Brasil, já para plantar cana-de-açúcar, está escrito aqui, para abastecer de açúcar, né, a corte europeia. Tá? Que aparece o tratado, deixa eu tentar diminuir um pouquinho. O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo em duas metades, né? E essa linha que dividia o mundo em duas metades, ela cruzava exatamente onde é o Brasil hoje, E aí, de um lado do mundo, olha que coisa ridícula, né? Desculpem desculpem a minha sinceridade, né? Mas tu pegar duas monarquias, dois países, pegar o mundo inteiro e dividir simplesmente da noite para o dia, dizer que aquilo ali é seu, para mim é ridículo, né? Não é à toa que a coisa na prática não foi tão fácil assim. Então eles dividiram... Para dizer que aquilo ali era deles sei lá, porque chegou ali primeiro, sei lá. Isso, mas Isso que eu acho engraçado também, eles vão falar que uma terra deles só porque eles chegaram primeiro, mas já tinha pessoa lá. Isso aí. Muito bem, querido, só que vocês não estão esquecendo. Vocês estão esquecendo um detalhe, meus amados. Que aqui, nesse caso, eles nem tinham descoberto essas terras ainda. Tá? Então, eles não tinham nem chego aqui ainda. Eles apenas inventaram uma linha. Eles conheciam apenas algumas ilhas aqui da América Central. Eles já tinham descoberto algumas ilhas, tá? Então eles sabiam, tem terras lá, já vamos aproveitar e já vamos dividir o mundo para não dar problema nessa bagaça aqui, entendeu? Porque eles eram conflituosos, né? A Portugal e a Espanha, eles eram países vizinhos, mas eles eram países que competiam entre eles. Então, quanto mais colônias cada um tivesse, mais poderoso ele era em relação ao outro, né? É que nem o Kiko, né? O Kiko, ele quer ter mais brinquedo que as outras crianças da vila, né? Não sei se vocês já viram o Chaves, né? Mas o Kiko, ele quer ter mais brinquedos. A mesma coisa aqui, os países queriam ter mais territórios, mais colônias, até para vocês poderem ver como território é poder. Tá? A gente está estudando o conceito de território. Território é poder. Então, antes mesmo deles
conhecerem todas essas vastas terras, eles já estavam dividindo. E cada um pegando um lado dessas terras. Então, Portugal ficou com o lado leste do tratado, ó. Então, assim, ó, toda essa porção, ó, vejam que o Rio Grande do Sul, que é onde a gente vive, ó, a nossa cidade está bem aqui onde eu vou botar o mouse, ó. Bem aqui é Porto Alegre, ó. Aqui é o Guaíba, olha, aquela pontinha d'água que tá ali é o Guaíba, ó. E aqui é a Laguna dos Patos. Aqui é o litoral norte gaúcho, ó. Se vocês estão vendo. Tá? E aqui fica Porto Alegre, ó. Então, o Rio Grande do Sul e a maior parte de Santa Catarina, a maior parte aqui do Paraná, quase tudo, ó, aqui o Amazonas, o Mato Grosso do Sul, tudo isso ficou para o lado espanhol, ó. Aí vocês vão me dizer, mas eles, como é que eles dão todo esse território para a Espanha de mão beijada? Não, é porque a gente já falou disso. Eles não sabiam o que tinha aqui. Eles criaram essa linha, o que tem do lado é meu, o que tiver de um lado é meu, o que tiver do outro lado é teu. Aí depois os caras descobriram que o que tinha aqui era muita riqueza. O que aconteceu? Guerra, conflito. Aí a coroa portuguesa deu um jeito de empurrar essa linha para o oeste, ó. E aí aumentou o território brasileiro, tá? Aqui aparece a linha de Tordesilhas de novo, ó. Esse mapa também está bem legal. E aqui aparecem as bandeiras, ó. As bandeiras eram expedições, tá? De homens que adentravam o território, tanto para caçar os índios e matar, mas também para fazer colônias no interior. Foi assim que o território brasileiro cresceu. Antes ele era só esse pedacinho verde aqui, ó. Tá? Através das entradas e bandeiras, que a gente chama, tá? Que começaram muito aqui na região de São Paulo, ó. Tá? São Paulo, Rio de Janeiro, elas partiram daqui, ó. Eles vinham de barco aqui, desciam, e aí começavam a fazer expedições de grupos de homens armados, né? Eles iam caminhando por dentro da floresta e iam entrando o território adentro. Iam criando acampamentos ao longo do caminho, e ao longo dos anos esses acampamentos foram virando, né, vilarejos, tá? E é através dessas entradas e bandeiras que a gente chama, né, que normalmente por que bandeiras? Porque a gente finca a bandeira onde a gente quer se estabelecer. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou navegando no mar e descubro uma ilha deserta. Aí eu pego uma bandeira com o meu brasão, né, e cravo ali naquela ilha, ou seja, essa ilha agora é minha. Então a bandeira, ela é um símbolo do território, do domínio do território, tá entendendo? Então, por isso as bandeiras, então eles entravam para dentro do território, fazendo expedições para, entre aspas, né, colocar as bandeiras no caminho, ou seja, dizer que esse território começou a passar a ser deles, né? Professor, que nem a gente pode comparar também com a Ilha do Homem da Lua, né? Que eles fincaram uma bandeira também. Ah, perfeito, querido, mas que exemplo maravilhoso, exatamente. Então, os Estados Unidos, que aliás é o país mais imperialista do mundo, ele não se contentou em querer dominar todo mundo, né? Eles foram para a Lua e chegando lá ainda cravaram sua bandeira lá, né? Para dizer que chegaram primeiro, que aquele território era deles, né? Muito bem, querido. Excelente exemplo. Tá? Então, eu vou tentar dar uma resumida aqui nisso, né? Eu já estou fazendo isso, tá? Então, essas bandeiras, elas avançaram, tá? Uma casa do período colonial, olha que lindo, ó. Tá? Então, essas bandeiras avançaram e acabaram aumentando o tamanho do território brasileiro. Onde é que eu... O que houve aqui que não está indo mais para frente? Cadê o botão, gente? Ué? Que estranho. Ah, tá ali, ó. Apareceu. Tá.
Outra coisa, deixa eu voltar lá, quero mostrar para vocês uma coisa bem importante, ó. Que tem a ver com isso daqui, ó. A entrada para a Amazônia, né? Então, a coroa portuguesa construiu muitos fortes na foz do rio Amazonas. Eu vou mostrar para vocês por quê. Está no outro mapa ali, ó. Esse lugar foi considerado estratégico para o nosso Brasil. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ah, mas esse mapa aqui tá ruim. Deixa eu ver se o outro tá melhor. Aqui tá melhor, ó. Aqui, ó, nós temos a foz do rio Amazonas, ó. E essa daqui é a Ilha de Marajós, que é a ilha fluviomarinha, a maior ilha fluviomarinha do mundo, tá? Uma ilha formada por um rio, mas que ao mesmo tempo fica em contato com o mar. Essa ilha, então, e essas ilhas e essa foz do rio Amazonas, então, aqui foram construídos muitos fortes. Por quê? Porque a coroa portuguesa não queria que os espanhóis viessem de barco por aqui, ó, e entrassem no rio Amazonas e entrassem para dentro do continente, ó. Porque se os espanhóis fizessem isso, eles iam colonizar esse território que nem os bandeirantes estavam fazendo aqui, ó. Aqui nessa parte mais ao sul. Então, essa parte aqui, essa região da foz do rio Amazonas foi super fortificada pelos portugueses, tá? Justamente porque o rio Amazonas ele se configura como verdadeiras estradas, né, de água para dentro do continente americano, ó, tá? Para vocês entenderem isso. As drogas olha que interessante, a Amazônia e as drogas do sertão, né? Que, na verdade, o que aconteceu? Se descobriu no Brasil especiarias, assim como existiam nas Índias, né? Na verdade, o descobrimento das Américas, ele se deu tentando descobrir um caminho para as Índias, porque eles queriam temperos, né? A alta corte europeia queria tempero. Oi? Eles queriam coisas sofisticadas para a cozinha europeia, né? Daí que vem essa história de chamar índios de índios, né? Porque eles chegaram achando que eles estavam nas terras das Índias, por isso que chamaram os indígenas aqui do Brasil de índios. Muito, muito bem, querida, é verdade, tu tem toda a razão. Tem toda a razão, exatamente. Eles queriam descobrir um caminho para as Índias. No meio do caminho, acabaram caindo aqui no Brasil, ainda se confundiram, né, achando que ainda que tinham descido na Índia, só que numa outra parte da Índia, e estavam confusos, não tinham, né, e acabaram descobrindo que aqui também tinham coisas boas, né, que a natureza podia nos dar, né, então o que eles chamam aqui das drogas, né, drogas do sertão e as iguarias da Amazônia, né. Por exemplo, olha que interessante, ó, a guaraná, a baunilha, o urucum, castanha do Pará, canela. Eu trabalho sobre isso no 7º ano. Muito bem, que legal. São coisas bem importantes, tá? Frutos, né, plantas, raízes diversas, tá? Aqui, então, é um mapa da exploração econômica que se fazia do Brasil, tá? No século XVIII, então. Vamos ver ali, ó. A extração do pau-brasil, todo mundo tá careca de saber, né? Que quando o colonizador português veio para o Brasil, uma das primeiras coisas que eles descobriram foi o pau-brasil. Então eles começaram a arrancar o pau-brasil, assim, a derrubar essas árvores e mandar para a Europa, assim, a um nível que chegou a quase extinguir essa planta, essa árvore. Então, o pau-brasil ele se formava na região da floresta da Mata Atlântica. Ó, a Mata Atlântica ela fica próxima ao mar, por isso Atlântica é o nome. E aqui a área de ocorrência, ó, do Nordeste até o Sudeste, ali a região do Rio de Janeiro e São Paulo. Ó. Pau-brasil. Cana-de-açúcar, também aqui, começando na região Sudeste e indo para o Nordeste. Também semelhante. Pecuária já se espalhou mais, né?
Então, a pecuária, muito se fazia a pecuária no Rio Grande do Sul, sempre foi, olha que interessante, ó, o Rio Grande do Sul já era e continua sendo um estado onde a pecuária se destaca, né? Aqui no Mato Grosso do Sul também, a gente percebe, o Mato Grosso do Sul é um estado onde a pecuária se destaca, Minas Gerais e o estado de Goiás aqui também, ó, tá? Muita pecuária, mineração também, tá? Deixa eu ver aqui alguns locais aqui na Bahia, algum quadro de mineração, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e Minas Gerais também, ó, Minas Gerais aqui, ó. Tanto que Minas Gerais tem esse nome, né, Minas Gerais, porque se encontrava lá tudo que era minério, né, e as drogas do sertão, né, que eles diziam, chamavam de drogas do sertão, mas, na verdade, as drogas do sertão ficam aqui na Amazônia, ó. Não é o sertão nordestino como a gente conhece, ó. Tá? Então, a Amazônia, a floresta, oferecia muitas coisas, assim, boas, né? Em termos de alimentos ou de iguarias, tá? Então, aqui a gente tem o Tratado de Madrid, tá? O Tratado de Madrid, ele foi estabelecido assim, ó, 200 anos, né? Mais de 200 anos depois do Tratado de Tordesilhas. Então, assim, o Tratado de Tordesilhas, ele acabou deixando de vigorar, né? E aí o que entrou em vigor, no fim, foi o Tratado de Madrid, tá? Madrid, então, para quem não sabe, é uma cidade espanhola, né? Tá? Então, o Tratado de Madrid foi estabelecido em 1750 e veja como o território aumentou. Antes, o território português, né, brasileiro, era só esse lado aqui, como a gente viu naquele mapa, né, só o lado leste, o lado direito de quem olha, né, para esse mapa nessa posição. E aí, no entanto, né, com o Tratado de Madrid, a gente tem o aumento do território brasileiro, o avanço desse território para o oeste, então, né? Como se fosse, entre aspas, o velho oeste brasileiro, é a mesma coisa. Nos Estados Unidos também tem a história do velho oeste, né? Porque o lado oeste desse país, os colonizadores demoraram para chegar lá. Então, os índios foram indo para lá primeiro para fugir dos colonizadores que chegavam pelo lado leste. E os índios foram fugindo para o outro lado. Aí concentrou um monte de índio lá. Aí o colonizador branco resolveu ir para o lado oeste do país. E aí começou a entrar com isso, eles entravam em guerra contra os índios, porque os índios estavam todos lá, né, fugindo deles. E aí isso gerou muitas histórias, inclusive a gente sabe que tem muitos filmes que contam essas histórias. E o Brasil tem uma coisa parecida. O Brasil, ele começou a sua colonização na costa, vejam bem, ó, também começou na costa, e as bandeiras, os colonizadores, eles avançaram para o oeste. Então, o que aumentou foi o lado oeste do Brasil, ó. Veja que é até um pouquinho deformado, aqui não aparece o Acre ainda, ó. No Tratado de Madrid, então, o Acre ainda não havia sido contemplado como um território brasileiro, tá? Tem essa linha cortando aqui, ó. Mas aí, lá nessa época aqui, entre 1870 e 20, tá? Se explorava muita borracha na Amazônia, né? Então, o Brasil acabou comprando as terras da Bolívia, aquele pedacinho do Acre. Então, o Acre era, na verdade, um território. Olha que interessante. O Acre, o Estado brasileiro, era um território boliviano, tá? Então, através do Tratado de Petrópolis, em 1903, o Brasil compra da Bolívia, então, o território do Acre, tá? Como a gente conhece, então, hoje. Eu só dei uma olhadinha aqui. Nós estamos encerrando. Não só o tempo, mas também deu bem certinho.
tá? Então, o Brasil botou os olhos nessa região, porque vamos ver de novo aqui, ó. Aqui a região, aqui era Bolívia, ó. Tá? Aqui ficaria o Acre, ó. Que ainda não era Acre ainda conhecido, tá? Essa região aqui é o coração da floresta amazônica. E aqui, então, se produzia se tinha muitas árvores seringueiras, né? Essas árvores seringueiras eram as árvores que eles extraíam o látex para produzir borracha. Lembrando que nessa época a borracha era o equivalente ao que nós conhecemos hoje como plástico. Então hoje a gente usa o plástico para tudo que é coisa, né? E naquela época era semelhante, só que na verdade, como não existia o plástico ainda, eles usavam a borracha, né, na indústria. Então a borracha era uma coisa muito importante. Tá. Então, Brasil de hoje, então, né? A gente sabe, então, que o Brasil é um país super diverso, ele tem esse tamanho continental, tá? Ele tem regiões onde concentra muita população e temos regiões também que tem muito pouca população vivendo. É um país de muitos contrastes dentro desse território, tá? Tanto do ponto de vista natural, como do ponto de vista social e também econômico, né, pessoal? Tá? Quero saber se tem alguma dúvida até aí. Eu não tenho nenhuma, senhor. Por enquanto não, senhor. Não, deixa eu fechar aqui a apresentação. Todo mundo tá certo, então, do conteúdo, tá tudo bem. Uhum. Não é um conteúdo muito difícil mesmo, essa parte, né? E sem falar que a gente já teve também uma base sobre isso, né? Então, não... Sim, eu concordo. Esse conteúdo, ele Como é todo trabalhado. conteúdo do MED, a gente já tem uma ideia de como é tudo, então a gente só tá basicamente revisando. Isso mesmo. Queridos, nosso tempo está encerrando, então, assim, ó, eu vou reforçar. Quem não fez essas leituras dessas páginas e não fez o resumo já devia ter feito, tá? Eu vou pedir que faça essas leituras, então, façam esses resumos, porque você sabe que daqui para frente, às vezes, gera uma bola de neve, o acúmulo de coisas. Vamos tentar se organizar para que nesse segundo trimestre não acumule problemas, tá, gente? E quem quiser para a próxima aula, então, vai começar a ler o Sistema Terrestre, então, que é o capítulo 5, que é o nosso próximo conteúdo, tá? Começa na página 86. Aí vocês podem ler da 86 até 89 ali, que na próxima aula vai ser o conteúdo que eu vou explicar, tá, gente? Quais são as páginas sobre o território? Oi? Quais são as páginas que falam sobre o território brasileiro? O território brasileiro, querido, tu vai encontrar da página 70 até mais ou menos a 76. Tá. 77, tá? Então, essas são as páginas do território brasileiro. Leiam com atenção, façam um resumo no caderno e leiam também já o Sistema Terrestre, né, a partir da 86. Pelo menos as primeiras páginas ali, tá? Não precisa ler todo o capítulo. Pode ler da 86. Tá? Vão anotando aí, gente. Daí, no dia, vão ser obrigados a te mostrar o resumo? Eu não entendi, querido. Ou seja, o resumo vai ter que ser mostrado no dia? Não, meu querido, não. Tu vai fazer o resumo no teu caderno para os teus próprios estudos, tá? Para ti também para te fazer essa leitura, fazer teus estudos e anotar dúvidas. Também aproveitem para anotar dúvidas. Esses cadernos, gente, eu vou verificar quando a gente fizer o retorno. Eu vou fazer uma nota quando a gente voltar. Talvez lá para o terceiro trimestre vai ter uma notinha especial para cadernos, tá? Então, assim, na verdade, o caderno é uma coisa importante para que vocês tenham material para estudar, tá? Então, não é que eu não vou olhar agora, tá, Renan? Mas mais para frente eu vou olhar, eu vou querer olhar. Logo no primeiro dia, né?
Oi? Quando tiver o retorno das aulas, você não vai olhar, né? Ou vai olhar? Vou olhar. Tá, Vou mas olhar. aí, tipo assim, quem não for, por exemplo, durante o início, assim, como é que tu vai fazer pra ver daí? Não. Quanto a isso, não tem problema. Gente, não vamos se preocupar com aquilo que está mais lá na frente, tá, João? Ainda vai demorar. A gente... É que tem alguns que eu não fiz ainda. Tá, Que mas eu então não- vamos fazer, João, tá? Vamos se organizar, tá? Vocês têm tempo. Tempo que eu digo, não Não, só o sim, tempo, sim, não, tempo, não digo só tempo no dia a dia, mas tem tempo até lá. Sim, tem as férias também agora. Tá, queridos. Então, é só, por favor, façam esses resumos, eles são muito importantes para vocês fazerem revisão. E é um momento, assim, o estar fazendo o resumo é um momento onde vocês já estão estudando. E aí já anota dúvidas ali para poder esclarecer nas videoaulas, tá? Gente, eu acho que o meu horário com a outra aula, deixa eu só confirmar aqui, já começou, e eu tô aqui ainda. Então eu vou encerrar com vocês, tá? Já dei as orientações, façam o que o senhor pediu, tá? Uhum. E a gente se vê semana que vem. Eu acho que talvez vai ser no mesmo horário, senão eu vou avisar no bilhete, tá, gente? Tá bom. Agradeço muito a participação de vocês aí que tem aparecido na câmera e tem participado, guris, tá? Muito bom. Boa manhã para todo mundo, gente. Grande beijo. Igualmente, senhor. Até semana que vem. Tchau, senhor. Tchau, queridos. Vou encerrar aqui. Tchau, boa manhã.